Bem-vindo ao canal e hoje vamos comentar comentários. Então vou trazer aqui alguns comentários que eu recebi ao longo das postagens, principalmente sobre a questão do divórcio, e vamos responder, vamos comentar para que tudo fique muito bem claro. E antes de tudo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito para nos ajudar aí, curta, compartilhe, enfim, ajude aí o canal a crescer, pois o nosso intuito é que a gente divulgue cada vez mais a questão do hebraico e incentive as pessoas a estudarem a Bíblia no seu contexto original. Estudar a Bíblia com o hebraico à disposição, ok? Então, esse é o meu primeiro pedido. Segunda coisa que eu quero deixar muito claro aqui. Eu não tenho nenhum interesse. Eu não tenho nenhum interesse em defender divórcio aqui, ok? Então, eu sempre prezo pela construção, a construção de um relacionamento para que isso se transforme de fato em um ambiente propício para um casamento bem-sucedido. Então, se você casou por interesse, casou por, sei lá, porque você sentiu no coração que deveria casar, ou porque você foi pressionado a casar, aí é outros 500, né? Não compete a mim julgar. Mas o meu interesse é, de fato, mostrar o que a Bíblia diz e o que a Bíblia não diz, principalmente na questão do original e principalmente nesse quesito, que é o divórcio, porque existe muita pregação, muito ensino problemático a respeito desse assunto. E quando a gente vai ver por que as pessoas ensinam de um jeito totalmente punitivo e problemático, a gente vê que tem problemas aí na questão dos originais. A pessoa pega o texto em português, faz disso um dogma, faz disso um ensino, e aí ela vai criar lá a lei dela, né? E não é uma coisa que Deus falou. Então a gente tem que analisar o texto no seu contexto original para saber do que se trata e, claro, defender acima de tudo as pessoas que têm sido vítimas, né, de pressão psicológica, né, de todo tipo de abuso, né, mental, psicológico a respeito desse assunto, ok? Bom, dito isto, né, eu quero também colocar aqui, né, deixar gravado aqui para todo mundo que eu nunca me divorciei, não é interesse meu ficar protegendo nada nesse sentido, porque eu nunca me divorciei. Estou com a minha esposa há 10 anos, né, estamos juntos há 15 anos, então eu não tenho o menor interesse de defender aqui divórcio porque eu estou defendendo o meu lado, nem nada disso, tá? Eu estou defendendo a verdade, esse é o ponto, né? Então eu quero de fato mostrar para as pessoas que têm passado por momentos problemáticos por conta desse assunto a terem liberdade, serem livres, né? E entender, né, de fato como eu posso ajudar essas pessoas e tirar esse peso, né, das costas dela, né? O próprio Yeshua já falou, né? Vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E os pastores querem, muitos pastores, né? Não vou generalizar, né? Mas muitos pastores querem colocar peso a respeito desse assunto. Então, o outro vídeo já está explicando e eu vou aqui reagir a alguns comentários, né? Principalmente para a gente trazer algumas orientações. Quando eu postei sobre a questão dos originais, me veio essa mensagem aqui, ó. Mais uma forte razão pela qual deixei de acreditar na Bíblia escrita pelo homem, como acreditar numa escritura que sofreu inúmeras interpretações e alterações durante milênios. Bom, esse comentário me pegou um pouco, né? E isso, você ter mostrado que no original está dessa forma e que
o que está escrito na minha Bíblia não é isso, isso fez com que eu desacreditasse da Bíblia escrita por homem. Vamos lá, gente. Vamos ser coerentes aqui. Na verdade, você não deixou de acreditar na Bíblia porque ela sofreu inúmeras interpretações e alterações. Você deixou de acreditar na Bíblia em português. E aí, tudo bem. Né? Agora, o ponto não é esse. O ponto é, se você vê que um livro que foi escrito há muito tempo atrás, em um outro contexto, com outro idioma, você vai se contentar e jogar a culpa na Bíblia que ela veio para você em português? Não. O que você vai fazer? Você vai se aprimorar para entender a Bíblia como ela foi escrita no contexto certo, ok? Agora, quem não faz isso e fala, essa é a razão pelo qual deixei de acreditar na Bíblia. Isso é coisa de gente que é preguiçosa. Gente que não quer estudar, gente que não quer ir atrás, que não quer analisar de fato o texto bíblico, né? Então, lá no texto está escrito X, mas no original é Y. Tá vendo? A Bíblia está errada. Não é a questão de a Bíblia estar errada. A questão é que a sua versão bíblica trouxe uma tradução que não é, que foi equivocada. E qual que é a forma mais simples de você resolver esse problema? Indo atrás, estudando, olhando o que está no texto original e resolvendo esse problema. Então, assim, não é muito difícil, né? Então, pessoas que querem justificar o seu ateísmo jogando a culpa numa tradução bíblica, desculpa, gente, para mim isso é coisa de menino, né? Menino que não tem interesse em estudar, em ir atrás, em se aperfeiçoar e amadurecer na fé, né? Então, se a pessoa deixa de acreditar na Bíblia escrita por homem, né, como ele colocou, porque ela sofreu inúmeras interpretações e alterações durante milênios, poxa vida, né? Vai atrás, vai em busca da verdade, vai atrás do original e resolve o problema. E aí, falando de original, eu recebi uma outra mensagem, que é essa aqui. Deixa eu trazer aqui. Olha aqui. Acho maior barato... É um pastor, hein? Um pastor mandou isso aqui. Acho maior barato. Ninguém viu ou sabe os textos originais, tanto do hebraico como aramaico. Aí fica com essa falácia de que não está nos originais. Cansado disso. Vamos lá. Pastor, olha só. Sabe o que a gente está cansado? A gente está cansado de pastores pregando uma coisa que não está escrito. Pastores que passaram por teologia, por todos esses quesitos, né? E ficam pregando algo totalmente equivocado que não está escrito no texto bíblico e trazendo peso desnecessário para suas ovelhas. Isso que a gente está cansado. É isso que a gente está cansado. Então, se você está cansado de ver que tal coisa não está nos originais, então vamos lá. Se Deus não fala no texto hebraico, antes da Bíblia estar em português, ela estava em hebraico, gente. Então, não adianta eu olhar para o texto em português e falar assim, não, você está falando que não tem no texto... Não, nem existe texto original. Não, tá bom, então o texto é em português? A Bíblia foi escrita em português? Não, porque não existe original, é tudo cópia. Ok, mas são cópias que foram preservadas durante milênios, durante anos, séculos, milênios, enfim. Então, assim, o que está escrito no hebraico é diferente do que está escrito em português? Ótimo. Então, assim, estamos cansados de pastor chegar e falar assim, não, porque não pode casar de novo depois de um divórcio, a não ser que seja por imoralidade sexual. Mas não está escrito isso no texto. Está escrito lá no Novo Testamento, mas o texto do Novo Testamento não está falando de divórcio, está falando de repúdio. Aquele que casa com uma repudiada comete adultério. Por quê? Porque a repudiada, de duas uma, ou ela não tem a carta de divórcio na mão, ou seja, a carta de divórcio que era um documento para deixá-la apta
a ser livre, a ficar livre, ou de fato ela é uma repudiada porque ela adulterou. Então, se ela é uma repudiada porque adulterou, se alguém se relacionar com essa mulher, vai ser adúltero. Tranquilo. Esse é o contexto. Agora, se eu pego o texto no português e tá lá, não pode casar com uma divorciada, poxa vida, o texto não diz isso. Então, o erro está no ensino. Não está na Bíblia. Então, assim, quando um pastor pune a sua ovelha porque, você pode se divorciar do seu marido porque ele te agride. Não tem problema. Isso é bíblico. Te agrediu, você pode divorciar, só não pode casar de novo. Aí o que a mulher pensa? É melhor eu estar com alguém do que eu estar sem ninguém. E a mulher acaba não se divorciando porque ela não quer ficar sozinha pro resto da vida. E aí, de quem vai sofrer as consequências? É a mulher que se divorcia do cara que bate nela e depois casa, né, direitinho, busca alguém, consegue casar com alguém realmente que vá cuidar dela, que realmente a ame. Então a culpa é dela porque casou certo agora? E porque se divorciou e casou de novo, ela é a pecadora? Ela que vai ser punida? Ou quem vai ser punido por obrigar uma mulher a não se divorciar, porque senão ela não pode casar de novo? Então, assim, é isso que a gente está cansado. A gente está cansado desse extremismo. E principalmente a partir de um texto em português, cujo original não diz isso. Ok? Então é isso que a gente está cansado, viu? Vamos lá. Olha lá. Mais um. E esses comentários aqui é de gente, pessoal, que viu o vídeo, que eu explico tintim por tintim, tudo bonitinho, tudo direitinho. Eu explico, mas as pessoas não veem o vídeo. Elas veem lá a thumb, veem o comentário, o título, né? E aí coloca esses comentários nada a ver aí. Divórcio não existe no original, porque no Oriente mulher não tem voz, só o marido repudia. Errado. O texto que fala sobre repúdio, ok? E divórcio existe no original. É a palavra keritut, que significa ruptura. E a palavra divórcio está lá no original, sempre junto da palavra sefer. Sefer keritut. Sefer é livro ou carta. Keritut, rompimento. Rompimento de contrato. Então, existe a palavra divórcio, sim. Aí, o infeliz me fala, né? Não, porque no Oriente mulher não tem voz. Claro, né? Se a gente for ver os extremismos religiosos, aí eu concordo. Agora, ver uma mulher não tem voz biblicamente, né? Porque a gente está falando de Bíblia que não existe no original, não tem nada a ver. Por quê? Porque a carta de divórcio, ela foi criada por Deus e entregue a Moisés por causa da dureza do coração do homem, porque ele estava repudiando a mulher por qualquer motivo. Então, se o marido repudia, a carta de divórcio vai dar voz para quem? Para a mulher. Por que vai dar voz para a mulher? Porque a carta de divórcio era um documento que provava que a mulher não tinha cometido nenhuma transgressão. Era unicamente para mostrar que ela tinha sido mandada embora de forma injusta. A carta de divórcio era para proteger a mulher. Para dar voz a ela. Entendeu? Ok? Então, assim, aqui no comentário, vou pôr aqui de novo, ó, existem duas coisas aqui diferentes, tá? Se no Oriente hoje a mulher não tem voz, é uma coisa. Isso a gente consegue entender e ver, né? Contactar. Isso aqui tranquilo, ok? Agora, divórcio não existe no original é mentira. Existe divórcio no original e a carta de divórcio, a certidão de divórcio, ela existe para proteger a mulher, ok? Muito bem.
Agora o último comentário aqui é um comentário mais tranquilo. E aí eu queria colocar aqui, até para colocar eu já respondi, né, essa pessoa lá no comentário, mas eu quero trazer esse comentário porque pode servir para outras pessoas também. Olha lá. É isso aqui, ó. Tem uma dúvida. Quando o casal não se casou no cartório e há um término, ok? O casal não se casou no cartório e há um término. Teoricamente, não há necessidade de divórcio, ok? Beleza. Como esses casais que se separam devem proceder? Vamos lá. Vamos responder essa pergunta, porque é uma pergunta muito boa e muito importante. Então vamos lá. O divórcio, ele não é o maior problema. O maior problema é a forma com que as pessoas estão se casando. Esse é o maior problema. E qual que é a questão também? Que o divórcio, ele traz algumas questões legais, no ponto de vista jurídico, que muitas vezes a pessoa ela junta com outra para evitar problemas judiciais. Então a gente tem duas coisas aqui, ó. Casal que não se casou no cartório, a gente tem a união estável, né? Mas a gente também tem as pessoas que se juntam, né? Vou morar junto para ver o que dá. A grande pergunta aqui é: essas pessoas que não tiveram nenhum vínculo legal, elas não precisam de nenhuma ruptura legal para comprovar que eles estão separados. É igual ao namoro. Qual que é a diferença do namoro para quem mora junto? Sem ser união estável, tá? E já é outro ponto que eu nem vou discutir aqui. Se a pessoa quiser resolver isso, né, tem que ser com um advogado. Eu não sou advogado, tá? Então, assim, a pessoa ela não se casou no cartório. Ou seja, ela juntou. Foi morar junto com outra pessoa. Ela tá namorando. Ah, mas ela mora junto. Esse é o problema dela. Isso é um namoro. Como se fosse um namoro, ok? Aí cada um foi para um canto. Ok. Judicialmente, essas pessoas não estão protegidas. Ok? Então vou entender a pergunta desse jeito. Então, se ela não tem necessidade de divórcio, como esses casais que se separam devem proceder? Simples. Simples. Cuidado com quem você vai se relacionar. O próximo passo aí, ó, se separou, ótimo. Porque se a pessoa, principalmente o homem, tá? Você mulher que tá me ouvindo. Se o homem não tem a iniciativa de assumir o compromisso juridicamente e espiritualmente com você, é porque ele não está pronto para isso. Você vai se entregar para um homem, sexualmente falando, porque você vai morar junto, óbvio. Por que vocês vão morar junto, então? Continuar namorando sem morar junto? Ah, não, eu quero morar junto. Então tá bom, você vai morar junto, obviamente que vai ser para se relacionar sexualmente. Você vai ter uma conexão de almas, uma conexão física, uma conexão mental, muito séria, muito profunda, com uma pessoa que não quer saber de compromisso. Que sentido faz isso? Então, a primeira coisa que você deve fazer depois de se separar dessa pessoa, não vai precisar de divórcio, né? Porque você não tem nenhuma certidão ali de casamento. Então, qual a primeira coisa que você vai fazer? Primeiro, você vai se alinhar com você mesma. Principalmente você mulher, hein? Você vai se alinhar consigo mesma. Emocionalmente, psicologicamente, mentalmente e espiritualmente. Você vai mudar os seus hábitos, você vai mudar suas relações, você vai mudar seus ambientes. Com isso, você vai estar mais preparada para diagnosticar o homem que você vai se relacionar.
Então, você vai ter um processo de escolha muito mais profunda. Você vai parar de escolher de forma instintiva e vai passar a escolher de forma intuitiva. Porque casamento é responsabilidade, é maturidade, é compromisso. Casamento é exclusividade. Casamento no hebraico é kiddushim, uma das palavras para casamento em hebraico. Kiddushim. Kiddushim vem da palavra kadosh, que é santo, santidade. Kiddushá, santidade. Santidade é o quê? É você estar separado para tal coisa. Significa exclusividade. Você casar significa que você está exclusivo para outra pessoa. Então, se você se relaciona com uma pessoa que não tem o menor interesse em estar conectada com você de forma madura, de forma compromissada, não tem por que você casar com essa pessoa. Por quê? Porque na primeira oportunidade ele vai pegar e vai sair fora. Case com homem, não case com menino. Enquanto vocês não entenderem que casamento é algo sério, vocês nunca vão compreender, de fato, o porquê o Eterno permitiu a questão do divórcio. A dureza de coração também está em você estar fechado para si mesmo, se amar primeiro. Você precisa se amar primeiro para depois amar o próximo. Ame o próximo como a si mesmo, como a ti mesmo. Quando Deus fala para Abraão, saia da tua terra, da tua parentela, ele está falando em hebraico ali, é lech lechá, que significa vá para ti mesmo. Saia para dentro. Então é primeiro um olhar para dentro para depois ir para fora. Interno para depois observar o externo. Não adianta, se você se relacionar para não ficar sozinho, para sair da casa dos pais, para poder se relacionar sexualmente porque a sua religião não permite. Se você entrar num casamento com essas expectativas, com essas prioridades, com esses interesses, você vai se dar mal. E outra coisa, divórcio é ruptura. Não só de contrato, tá? Mas também de almas. Um casamento significa união de almas. Então, escolha muito bem com quem você quer se unir almaticamente. Isso é muito importante. Então, se você quer sair daqui desse vídeo com uma postura diferente, eu tenho algumas orientações para você. Se você é casado, faça tudo o que tiver ao seu alcance para mudar o seu posicionamento, a sua postura como marido, a sua postura como esposa dentro do seu relacionamento. A carta de divórcio não é carta de alforria, não, para você fazer o que você quiser, não é. A carta de divórcio, ela deve ser uma proteção para você que sofre violência doméstica. Então procure uma delegacia mais próxima e a carta de divórcio está aí à sua disposição para te proteger. Se você sofre abusos, aí também está a delegacia mais próxima da sua casa à disposição e a certidão de divórcio. Mas a certidão de divórcio, ela não proíbe a pessoa de casar novamente. Aí já um outro passo, aí já tem uma questão de índole e caráter. A pessoa pode se divorciar, casar de novo? Pode. Quantas vezes? Quantas vezes? Não tem quantas vezes. Não tem isso. Ela pode casar de novo. Agora, o poder não está... O grande problema não está no divórcio. Está no caráter da pessoa. Está no caráter, né, da pessoa. Então,
Poxa, escolha muito bem com quem você vai casar. Se você é solteiro ainda, escolha muito bem. Faça as perguntas certas para você mesmo. Quem você quer pro resto da sua vida? Ah, não, mas a gente não pode garantir que vai ser para sempre. Pô, se você já tá com essa cabeça, não vai dar certo nunca. Se você não tá com essa cabeça, não tem que pensar, de ficar para sempre. Para sempre é muito tempo. Se você tem essa cabeça, você vai se relacionar com pessoas que também levam essa ideia de que para sempre é muito tempo. Você não vai ter um relacionamento genuíno, verdadeiro ali. E se você mora junto com a pessoa por 20 anos juntos, mas eu nunca precisei assinar um contrato, eu moro junto, tá tudo certo. Por quê? A pergunta que fica é, por que não assinar um contrato? É compromisso demais, né? Então talvez pergunte aí pro seu marido, né? Pessoa que você mora junto, por que não? Se não muda nada, por que não assinar um contrato? Tem medo do quê? Qual que é o medo? Qual que é a insegurança? E aí você vai percebendo que existem outras camadas no relacionamento que precisam ser vistas e resolvidas. Porque isso pode resultar em algo muito maior depois. Então, tome cuidado, olhe bem para isso. Se você não casou ainda, escolha muito bem com quem você vai casar. Faça essa prévia bem rigorosa mesmo, porque o casamento ele deve ser visto como uma união de almas. União de almas não é para criança, não é para meninos, é para adultos. E se você tem essa mesma compreensão, coloca aqui nos comentários que eu quero ouvir um pouquinho de você, se isso fez sentido para você ou não. E nos vemos num próximo vídeo, tá bom? Então, shalom, shalom e até a próxima.